irmãos talvez se lembrem bem desta palavra, nós pegamos a Hebreus capítulo 8, os versículos 1 e 2, e procuramos examinar frases ali, palavras, e vendo a importância de cada uma delas. Por exemplo, quando nós estudamos a palavra assentou, é um termo que ocorre 4 vezes na Epístola aos Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, capítulo 8, versículo 1, capítulo 10, versículo 12 e capítulo 12, versículo 2. Tudo isso já foi falado. Nessas 4 passagens, nós vamos encontrar a palavra assentou, ou dizer que nós veremos que o nosso Senhor Jesus, Ele assentou à destra na majestade nos céus. Então, esses 4 textos vão nos ajudar a entender a posição que o nosso Senhor Jesus ocupa como sumo sacerdote. E aí saberemos que hoje, Ele, como nosso sumo sacerdote, Ele tem muito mais para oferecer para nós do que quando Ele viveu aqui na terra. Isto é, o Cristo visível, aquele que viveu há 2000 anos atrás, e o Cristo, que é o mesmo, é claro, na sua posição de Salvador, a qual Ele exerceu aqui na terra, e a sua posição de sumo sacerdote, nós temos que ver que Ele, como sumo sacerdote, Ele tem muito mais para oferecer a nós hoje do que quando Ele esteve aqui na terra, naquele período de 3 anos e 6 meses. Quer dizer, se nós soubermos entender isso, irmãos, isso vai ser de grande ajuda para nós. E o livro de Hebreus, especialmente, irmãos, este livro é de uma singularidade ímpar. Não há nada que possa substituir a grandeza, a revelação que o nosso Senhor tem neste livro, como sumo sacerdote. Eu creio que todos nós aqui sabemos quão frágeis, quão fracos, quão necessitados nós somos. Como nós somos incapazes por nós mesmos de viver a vida cristã. Nós não temos condições, nós não temos força suficiente. Porém, quando você vai ao livro de Hebreus, aí você vê o que esse livro nos mostra. Esse livro vai nos mostrar o nosso Senhor numa posição de majestade, de glória, como nosso sumo sacerdote. E quando você vê Ele como sumo sacerdote, não só isso, é que não é apenas a posição na qual Ele se encontra, que por si só já é extremamente suficiente para nós, mas é a Bíblia dizer que há um santuário celestial, verdadeiro santuário. Ele está nesse verdadeiro santuário. Esse santuário não é somente um santuário verdadeiro para Ele, mas é verdadeiro para nós. E isso mostra que a vida cristã, ela tem algo para ser desfrutado, irmãos. É isso que sustentou todos aqueles homens do passado, mulheres do passado. Quando você estuda os primeiros séculos da igreja, você vê aqueles homens sendo devorados por animais. Lá no Jardim de Nero, onde eles eram devorados por animais. Você vê, numa história mais recente, nos países chamados países da Cortina de Ferro, como a Rússia, a Romênia, a Tchecoslováquia e muitos outros países que eram conhecidos como os países da Cortina de Ferro. Aí você vai ver que ali os cristãos foram presos, foram mortos, julgados, condenados por causa da sua fé. E como que esses homens, eles tiveram tanta ousadia, tanta coragem, como essas pessoas tiveram tanta força para poder pregar o Evangelho e se submeterem a toda essa situação, com absoluta certeza, irmãos, é porque eles tinham uma vida além desta vida natural. Você olha a história de homens que passaram a maior parte da sua vida em prisões. Quando você estuda a história recente, irmãos, das perseguições na China, das perseguições na Rússia, e nesses países, você vai descobrir que
muitos irmãos, eles passaram mais tempo na prisão, morreram na prisão, não negaram a sua fé. Muitos foram mortos, muitos foram mortos, e não desistiram, não abandonaram, não renunciaram. E como foi possível isso, irmãos? Até o fim, eles mantiveram a sua fé. Como foi possível isso? Aí você começa a entender. Uma vida cristã superior, uma vida cristã elevada, uma vida cristã no plano mais alto, uma vida cristã de glória. E quando você examina isto com a ajuda do Espírito Santo, é uma doutrina, irmãos, não é um assunto esporádico, é uma doutrina que está aqui, irmãos, com substância, mas substância de explicações, de exposições, de afirmações, declarações, textos e mais textos, nós empilharíamos para poder estudar este assunto da vida cristã nos lugares celestiais. Eu creio que os irmãos devem se lembrar. Efésios 1:20 diz que Deus ressuscitou a Jesus e o fez assentar nos lugares celestiais. Efésios 2:6 diz que juntamente com Ele nos ressuscitou, juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Então você vê duas figuras, Cristo sendo ressuscitado pelo Pai, e exaltado e colocado nos lugares celestiais. Nós ressuscitados juntamente com Cristo e colocados nos lugares celestiais. Isso é doutrina ou não é doutrina? Se é verdade que Deus ressuscitou a Cristo e o colocou nos lugares celestiais, entronizado, é verdade também, irmãos, que nós temos esse direito e esta posição. E é isso que nós vamos ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler até o versículo 9. Porque sabemos que, se nossa morada terrestre, este tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa, que não foi feita por mãos, que é eterna nos céus. Vocês podem ver que esse texto tem uma perfeita harmonia com aquilo que nós lemos lá em Hebreus capítulo 8, versículo 2. Porque também gememos nessa morada, que ele está falando do nosso corpo, desejando ser revestidos daquela nossa habitação, isto é, o corpo glorificado que nós receberemos. Se formos achados vestidos, isto é, vestidos aqui de Cristo, das suas virtudes, e não nus, porque também nós, os que estamos neste corpo, nesse tabernáculo, gememos com angústia, porquanto não queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Aí ele vai dizer, mas Deus, para isso mesmo, nos dispôs, dando-nos o penhor do Espírito. Nós estudávamos, se vocês lembrarem muito bem, nós estudávamos sobre esse versículo, especialmente sobre essa frase, penhor do Espírito. Essa palavra penhor é um termo grego, arrabon. Esse termo, ele é um termo que tem uma conotação comercial. Quando se comprava uma mercadoria e fazia aquele pagamento inicial, aí depois que você recebia a mercadoria, aí você também podia fazer o pagamento final. Então, essa palavra arrabon, essa palavra aqui, ela explica isso, ela explica um antigozo. Nós temos um antigozo do Espírito Santo. Bom, só fazendo parênteses, o som está muito ruim, não sei se é para o meu ouvido, mas vocês estão me ouvindo bem? Porque para mim está um eco, está horrível. Vamos ver se a gente consegue, porque eu não estou conseguindo nem concentrar aqui. Vamos ver se o Zé Carlos consegue arrumar para nós, porque está dando um eco e não tem como a gente concentrar. E eu tenho muita dificuldade.
Então vamos lá. Essa palavra penhor, então nós já estudamos isso, nós já vimos essa palavra. Agora, por favor, irmãos, vamos observar aqui os versículos 6 a 9. Portanto, estamos sempre animados, sabendo que enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Preste bastante atenção nisso, irmãos. Enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Porque pela fé andamos, não por vista. Deixe-me ler na versão atualizada. Na versão atualizada, por favor. Versículo 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. E os versículos 8 e 9. Porém, tenhamos ânimo, preferindo estar ausentes do corpo e habitar na presença do Senhor. Por isso também anelamos, quer ausentes, quer presente, sejamos agradáveis a Ele. Vamos entender essa porção que nós acabamos de ver dos versículos 6 a 9. No versículo 6, eu gostaria que vocês observassem a frase bom ânimo. Essa frase, ela fala de ousadia. Então ele está dizendo, vamos ter ousadia. Ousadia. A primeira ocorrência desta palavra, no segundo termo grego, é aqui. Não é a mesma que você vai encontrar em outros textos, como em Efésios 3, tenhamos ousadia e acesso diante dele, ou então Hebreus capítulo 10, versículo 19, intrepidez, não tem o mesmo sentido. Aqui a palavra, ela tem aqui sua primeira ocorrência. São 6 ocorrências desta palavra. O interessante, irmãos, é que 5 dessas ocorrências acontecem aqui em 2 Coríntios, e depois, uma vez em Hebreus capítulo 13, versículo 6. Agora, por favor, deixe-me observar outra frase com vocês. Enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Prestemos atenção aqui. Ele está dizendo que enquanto vivemos a vida no plano natural, no plano desse corpo, estamos distantes do Senhor. Todas as vezes que você vive a sua vida na esfera da sua alma, na esfera natural, você está distante do Senhor. Eu creio que isto é muito importante porque nos corrige, irmãos. De maneira natural, quando nós somos confrontados com problemas, com lutas, com perseguições, com tribulações, seja o que for, com doenças, seja como for, todas as vezes que nós somos confrontados com problemas, nós temos uma reação natural, emocional. Então, esta reação é que Paulo está dizendo aqui que isso está errado. Porque se nós, agindo assim, quando somos angustiados, quando somos perseguidos, quando somos atribulados, nós agindo assim, nós estamos ausentes do Senhor. Deixe-me colocar um argumento de acordo com o contexto. Volte aqui para o capítulo 4 de 2 Coríntios, os versículos 8 e 9. Nós já havíamos lido esses textos na oportunidade passada. Ele diz assim: atribulados em tudo, mas não angustiados, em apuros, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então nós podemos ver aqui que nós podemos ser atribulados, nós podemos passar apuros, nós podemos ser perseguidos e até abatidos. Mas se você olhar, ele vai dizer, atribulados, mas não angustiados, em apuros, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Como é possível, irmãos? Porque de maneira natural, quando nós somos atribulados, passamos por apuros, passamos perseguições, passamos ou somos abatidos, naturalmente nós caímos, nós fracassamos.
O diabo nos arrasta para baixo. Muitos caem na depressão, muitos caem na frustração. Existe um vazio, existe uma tristeza que nos consome, destrói nossa fé. Como é possível um cristão, experimentando perseguições, passando por apuros, tribulações, abatimentos, e ser destruído, se sentir desamparado? É porque nós agimos nesse corpo, nós agimos segundo as nossas emoções. Isso é natural com todos nós, irmãos. Agora, o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você hoje? Ele está dizendo que é natural que nós passemos tribulações. Jesus não nos enganou, ele disse: no mundo tereis aflições. Então, olhe bem, ele diz assim: no mundo tereis aflições. No mundo, irmãos, aqui neste mundo nós passamos por perseguições. O que você precisa, e eu te encorajo no nome de Jesus, é sempre ver as coisas no plano espiritual e não no plano natural, porque no plano natural você vai cair no laço emocional, no cativeiro emocional. E o que você vai fazer? Você pode se sentir culpado, você pode se sentir reprovado. Escute o que eu estou te dizendo. Isso é o Espírito que está dizendo para você. Você pode se sentir culpado, você pode se sentir reprovado, você pode se sentir desamparado, você pode sentir medo, você pode perder a esperança. Isso está no plano natural, isso está na alma. Mas o Senhor está nos corrigindo. O Senhor está dizendo: vocês não precisam de forma alguma sucumbir nos momentos de tribulações, nos momentos de lutas, de perseguições. Quando você é abatido, você não precisa se entregar. Entre no santuário, aonde há um sumo sacerdote que está ministrando para você, que vai te socorrer. É isso, irmãos, é esse exercício que nós não temos feito. É aqui que nós temos falhado. Veja o versículo 7 de 2 Coríntios, capítulo 5. Não andamos por vista, andamos por fé. É por fé que nós andamos, não é pelo que vemos. Quando você lê na palavra de Deus, irmãos, e a palavra de Deus diz que nós podemos entrar, tendo, pois, intrepidez para entrar no lugar santíssimo. Eu quero te pedir uma coisa, faça essa pergunta agora para você: o que significa para você esse lugar santíssimo? Faz essa pergunta. O que significa para mim esse lugar santíssimo? Será que esse lugar santíssimo significa aquele lugar santíssimo do tabernáculo de Moisés? Será que esse lugar santíssimo, ele significa o santo dos santos daquele templo de Salomão? Não, irmãos. Esse lugar santíssimo de Hebreus capítulo 10, versículo 19, é o verdadeiro santuário aonde Cristo está sentado à destra da majestade de Deus. É o mesmo lugar que Hebreus 4,16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça. Para nós é um trono de graça, não é um trono de juízo, é o trono da graça, é o santuário que o nosso sumo sacerdote, ele está sentado para nós como sumo sacerdote, mas para esse mundo ele está sentado como juiz. Você entende isso, irmãos? Então aqui, os textos não estão desconectados, os textos estão intimamente conectados. Então essa figura que nós encontramos aqui nos versículos 8 e 9, não tira isso, irmãos, da sua mente. Assim como vocês, eu passo por todas as lutas que o Senhor tem me permitido passar. E digo para vocês, a gente se sente fraco, se sente incapaz, se sente abatido. A gente chega para aqueles irmãos da nossa mais íntima confiança e liberdade, a gente fala: olha, a gente confessa que as nossas lutas são tão grandes, mas as nossas lutas são grandes para nós. Quando você ouve o irmão, você pensa: meu Deus, tem um ditado, me permita citá-lo aqui, ele parece meio tolo, mas é assim: eu que reclamava de não ter sapatos, encontrei alguém que não tinha os pés. Então você olha para o seu problema, acha que é uma montanha, mas quando você vê o seu irmão, o problema dele parece muito maior. Uma montanha, a sua é simplesmente um morro pequeno.
é uma pedra, enquanto a do irmão é uma montanha que você não daria conta de escalar. Não é verdade? E a gente fica com tanta vergonha. Todos nós sofremos, irmãos. Todos nós passamos por lutas. Mas o nosso bendito Deus, Ele tem vindo aqui nessas reuniões de quinta para poder dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Irmãos, nós precisamos deixar que a nossa fé encontre o descanso em Deus. Nossa fé precisa encontrar o descanso em Deus, porque se ela não encontrar o descanso em Deus, é porque nós não estamos andando, nós estamos parados. Nós andamos por fé e não por vista. A fé comunica, a fé traz realidade, a fé substantifica. Irmãos, não há vida fácil para ninguém. Esse evangelho que oferece uma vida fácil, que você não vai ter mais problema, ele é um mentiroso. Jesus disse que nós teríamos problema. Nós somos perseguidos a todo instante, por dentro, por fora. Satanás usa tudo que está à nossa volta para poder nos atingir, para poder nos lançar para baixo, no precipício de culpa, de acusação, onde você se encontra tão fraco, debilitado, abatido, mas ele quer nos destruir. Ele veio matar, roubar, destruir. Mas, irmãos, olhe para a palavra de Deus, medite nela de dia e de noite, aí você vai ver: ah, Senhor, eu não quero ficar distante do Senhor. Então ele diz, olha o que ele diz: portanto, estamos sempre animados, ousados. Enquanto estamos no corpo, enquanto estamos no plano natural, estamos ausentes do Senhor. Veja isso, enquanto no corpo, ausentes do Senhor. Deixe-me explicar algo aqui para vocês. Veja o versículo 8 aqui, de 2 Coríntios capítulo 5. Está assim: entretanto, estamos em plena confiança. Essa palavra confiança aqui é a mesma palavra ousadia. Nós temos ousadia. Irmãos, falo com muito cuidado e falo de maneira enfática. Sabe uma das coisas que o diabo tem procurado destruir na nossa vida? Nossa ousadia. Por isso que a Bíblia diz que os tímidos não entrarão no reino. Os tímidos ficarão fora. E por que ficarão fora? Porque foram reprovados. Eles não foram reprovados porque o Senhor os reprovou. Eles foram reprovados porque eles não quiseram entrar. Eles não tiveram coragem. Eles não tiveram confiança. Uma pessoa tímida, ela não tem confiança. Uma pessoa tímida, ela está paralisada, estagnada. O escritor aos Hebreus diz assim: nós não somos dos que retrocedem. Nós não podemos retroceder, não podemos abaixar nossas armas. É difícil? É. A luta que nós estamos passando, cada um passa, é difícil? É difícil para você, porque se fosse para mim viver sua luta, com certeza eu não iria conseguir. Então eu não tenho um caminho para mostrar para você, nem você tem para mim, que nós buscamos um caminho no Senhor. É nesse caminho que nós ajudamos os irmãos. Somos suporte por causa do Senhor. Nós não somos a resposta para os problemas dos irmãos. O Senhor é a resposta. E cada um aqui, com certeza, está vivendo o seu limite, está sendo provado. Talvez alguns aqui não estejam tanto, mas vão ser. Talvez para você agora é um tempo de bonança. Talvez você está aí: graças a Deus, passei por uma provação. Mas vai vir outras piores. Se alguém te falou que acabou, estão mentindo para você. Vão vir, mas quando você aprender a guerrear nas alturas, como a águia luta como a serpente, levando ela para as alturas, quando você aprender a lutar nos lugares mais altos, aí você vai ver que não são as lutas, não são os problemas que te fazem perder a batalha, é o fato de você não andar por fé. A nossa derrota está no fato de nós fracassarmos na fé. Não é porque temos um problema muito grande. Deus não nos dá um problema maior do que aquilo que nós podemos suportar. Deus não faz isso, irmãos. Deus não é mau, Deus não é sádico. E outra coisa, tudo que nós passamos, Deus visa pontos específicos na nossa vida. Ou Ele está procurando transformar o nosso caráter, irmãos. É para que nós experimentemos da sua santidade, é para que nós conheçamos mais da sua glória.
Deus trata conosco porque existem áreas que precisam ser tratadas, porque se nós formos deixados à solta, irmãos, nós nos autodestruiremos, mas Deus sabe como nos manter na rédea curta, Deus sabe como nos manter no caminho da cruz, porque se nós ficarmos na nossa própria vontade, nós escolheremos o caminho mais largo, nós não queremos o caminho estreito, a porta estreita, nós queremos o caminho largo, porque a nossa alma e nossa carne quer, mas o Senhor sabe nos manter no limite, irmãos. E um dia nós saberemos que tudo cooperou para que o propósito de Deus fosse alcançado na nossa vida. Um dia nós olharemos para trás e veremos a infinita sabedoria de Deus em tratar com seres humanos como nós. Então olhe para isso. Nós temos um alento, irmãos, um alento muito especial, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Veja o versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, isto é, ousadia, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Observe, irmãos, essa palavra deixar. Essa palavra deixar, o vocábulo grego aqui significa viajar para fora do país. Muito curioso, irmãos. Sabe por que eu estou dando ênfase em tudo isso? Vocês podem achar que eu estou torcendo a Bíblia, porque alguém fala, irmão, ele está dizendo aqui, preferindo sair desse corpo, isto é, preferindo morrer, não é verdade? E partir e ficar com o Senhor. Aí a gente usa esse texto. Irmãos, eu falo para vocês que eu sou um mestre nisso. E eu creio que muitos aqui também são. Quantas gente quer morrer e quer ir embora? Eu sou um deles. Quando a coisa aperta, sabe o que eu penso? Oh, meu Deus, vem logo para mim. Eu fico pensando, Senhor, hoje eu queria partir. Eu sou um desses. Eu acho que deve ter meia dúzia aqui que também deve ser igual eu. Quer ir embora. A gente quer deixar esse corpo. Esse texto não está falando disso, irmãos. Não está. Vamos ler ele direito. Preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Agora, por que eu sei? Olha o versículo 9. Por isso, deixar o corpo e habitar com o Senhor, ele diz assim, por isso anelamos. Então, preferindo deixar o corpo, deixar essa vida natural desse corpo e habitar. A palavra habitar é uma chave, nós vamos estudar ela agora. Habitar o Senhor, ele diz, por isso que nós anelamos deixar, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, por isso anelamos, quer ausentes, olhe bem, quer ausentes, quero que você observe, porque é muito importante, essa palavra deixar aqui, irmãos, deixar, ela é muito importante, esse termo só ocorre aqui, neste capítulo, em todo o Novo Testamento, só aqui nesse capítulo, no versículo 6, onde você encontra a palavra ausentes, versículo 8 aqui, a palavra deixar, e o versículo 9, ausentes. Irmãos, esse capítulo 5 de 2 Coríntios, ele é tão interessante, que alguns vocábulos, Paulo só usou aqui, em todas as epístolas que ele escreveu, e essa é uma delas. Então ele usa uma palavra muito específica, deixar o corpo e habitar com o Senhor. Aí ele diz, por isso também anelamos, quer ausentes, quer presentes, sejamos, a palavra agradáveis aqui é aceitos por Ele. Ele não está falando de uma experiência para o futuro, ele está falando de uma experiência contínua, uma experiência que ele deseja viver, sair dessa esfera natural e entrar no plano espiritual. Ele vem falando isso, irmãos, desde o capítulo 4, a partir do versículo 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí ele vai dizer sobre as tribulações, sobre as perseguições, ele vai colocar aqui também os apuros, enfim, esses paradoxos que ele faz. Então, meus irmãos, vamos estudar a palavra habitar com o Senhor. Aonde, irmãos? Nós podemos estudar a palavra habitar ou a frase habitar com o Senhor. Aonde? Nós podemos de maneira doutrinária. Quando eu digo maneira doutrinária, significa aonde, qual livro da Bíblia foi dedicado exclusivamente para estudar determinado assunto. Por exemplo, você quer estudar a palavra fé. Qual é o livro da Bíblia que você vai estudar a palavra fé, ou então o capítulo? Nós podemos dizer, o livro é Hebreus, e o capítulo é o capítulo 11. Ali tem uma exposição sobre a fé. Palavra justificação, aonde nós podemos estudar a palavra justificação na Bíblia, com toda a sua grandeza e exposição?
Então nós podemos pensar assim, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 5, capítulo 6 de Romanos. Enfim, muitos temas da Bíblia, você encontra às vezes um livro que é dedicado, um capítulo que é dedicado a esse tema. Você quer estudar a palavra sangue na Bíblia, onde está a maior ocorrência, a maior exposição doutrinária? Capítulo 9 de Hebreus, onde está a maior ocorrência da palavra sangue, em referência à obra de Cristo na Bíblia. Enfim, então, aonde nós vamos estudar a frase, habitar com o Senhor? Aonde? No livro dos Salmos. Por isso, em muitas oportunidades, nós temos estudado aqui sobre o livro dos Salmos. Deixe-me citar alguns, porque são muitas ocorrências. E dessas muitas ocorrências, eu selecionei algumas passagens, alguns dos Salmos, para nós vermos este assunto de maneira mais doutrinária. E vocês vão descobrir coisas impressionantes sobre o significado de habitar com o Senhor. Irmãos, permita fazer um pequeno parêntese, para fortalecer o pensamento de vocês, para que vocês se concentrem na grandeza deste assunto. Nunca podemos entender ou aceitar que todo o assunto da habitação nossa com o Senhor se restringe à volta de Cristo. O início da nossa habitação, do nosso desfrute, do nosso gozo celestial, só iniciará a partir da vinda de Cristo. Isso não é verdade. É claro que a partir da vinda de Cristo, nós entraremos na plenitude da nossa habitação celestial. Por isso a palavra arrabon, lá de 2 Coríntios 5:5, é tão importante. O penhor do Espírito, isto é, o antigozo. Nós podemos sim, hoje, em Cristo Jesus, por causa da sua obra redentora, por causa da sua ressurreição, intronização, nós podemos sim desfrutar uma medida de gozo, de alegria em Cristo Jesus, mesmo vivendo no corpo dessa carne. Podemos sim, irmãos, entrar nos mais altos céus e desfrutar da glória, das bênçãos que esse sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que é o nosso Senhor, ministra para nós. Porque se isso não for verdade, o livro de Hebreus está falido na sua inspiração. Esse livro está acabado na sua aplicação. Ele não tem o menor sentido. É um livro obscuro, é um livro que trata de utopias. Não é verdade. Esse é um dos mais gloriosos livros que Deus inspirou para nós, para a sua igreja, para nos mostrar verdades profundas e significativas, que nós temos sim liberdade, nós temos sim direito de entrar no lugar santíssimo da presença de Deus, na nossa vida de oração, de adoração. É o que Paulo chama de andar por fé e não pelo que vemos. Então veja isso. Vamos ler alguns salmos. Vamos começar com o Salmo 23 e o versículo 6. Diz assim, bondade, Salmo 23 e o versículo 6. Bondade e misericórdia, certamente, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei, olhe bem, habitarei na casa do Senhor para sempre. Irmãos, não carece falar isso mais. Se vocês voltarem a ouvir as mensagens que já foram proferidas, nós tratamos deste tema, casa do Senhor. O que significa este assunto? É um dos mais gloriosos assuntos da Bíblia, casa do Senhor. Vamos para o Salmo 27, versículo 4. Está assim, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da eternidade. Não, diz todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Meus irmãos, eu creio que vocês conseguem sim
fazer uma conexão de todos esses textos com o que nós temos estudado em Hebreus. Porque é muito perfeito, a conexão é perfeita. Vamos para o Salmo 65 e o versículo 4. Salmo 65, versículo 4. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, irmãos, aproximar do Senhor, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Ele sempre faz referência, irmãos, não é o templo em Jerusalém. Por mais que você pense isso, mas a inspiração daquilo que Deus quer nos falar não tem nada a ver com o templo em Jerusalém, mas sim com o templo celestial. Porque se nós lemos história, nós vamos olhar para Jerusalém, vamos olhar para aquele templo de Salomão, mas nós não lemos história, nós lemos a infalível palavra de Deus. E ela tem uma realidade muito maior do que o natural. E é isso que Deus está nos mostrando, é que nós podemos, irmãos, assistir, entrar nos teus atos. A palavra assista aqui no hebraico é morar, habitar nos teus atos. Aí ele vai mostrar que esses atos aqui têm a ver com a bondade da casa de Deus, e que a casa de Deus é o seu santo templo. Vamos para o Salmo 91 e o versículo 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, descansa debaixo da sombra do Onipotente. Agora deixe-me colocar um ponto glorioso nesse versículo. Está vendo a palavra habita aí? Versículo 1, Salmo 91. Essa palavra, se você estudar ela no hebraico, você vai descobrir que essa palavra é a mesma que está lá no Salmo 99 e o versículo 1, entronizado. Em trono, no trono. Então, por favor, irmãos, veja se você consegue tocar isso. Ele está dizendo assim, aquele que está entronizado. Está vendo aí? Aquele que está no trono do Altíssimo. Está vendo? No Salmo 99, a palavra aí no hebraico é entronizado. A palavra habita, do Salmo 91, versículo 1, aquele que habita é entronizado. Porque a palavra habitar aqui, no livro de Salmos, você vai encontrar suas variantes. E esta é uma das variantes do hebraico para a palavra habitar. Então, uma das variantes da palavra habitar, aqui no português não faz distinção, mas no hebraico faz. E uma das distinções que nós encontramos da palavra habitar é entronizar. Aí você diz, irmão, mas aí não é muito forte. Aquele que está entronizado. Irmãos, então vamos buscar um texto que emoldura esta palavra. Acabei de citar para vocês, Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. Isso não é entronizar? Ou estou falando heresia? Nunca vamos entronizar a ponto de assentarmos lá, porque só Ele está sentado. Nós nunca vamos sentar no seu trono, mas nós podemos chegar à borda do seu trono. Nós podemos entrar no lugar mais íntimo da sua presença. É isso que significa a palavra trono. O trono de Deus é o lugar mais elevado, é o lugar mais alto, podemos dizer, em termos de glória, em termos de majestade, em termos de santidade. E se você pensar nisso, é impossível, irmãos, se você consegue mesmo tocar a palavra de Deus, se a palavra de Deus toca você, é impossível você estudar isso aqui, você ver isso aqui, e você não sentir uma glória, você não sentir uma alegria, você não se quebrantar e pensar, meu Deus, como pode? Uma pessoa vil como eu, que caminhava passos largos para o inferno, ser salvo de tal maneira, nessa tão grande salvação, e só em Cristo Jesus nós podemos dizer isso. Temos, é o que ele diz, irmãos, em Hebreus 10, 19, que nós podemos entrar
que nós podemos com ousadia nos achegar, nos aproximar, com confiança, sem nenhuma culpa, nós podemos entrar pelo vivo e novo caminho ao santíssimo lugar da sua presença. É isso aqui que está falando nos Salmos. Aquele que habita, aquele que é entronizado. Isso é lindo demais, irmãos. Eu não sei o que significa para você, mas para mim significa vida. E tem que significar para todos nós, irmãos. Não deixe, irmãos, a palavra de Deus ficar natural para você. Porque o dia que você lê a palavra de Deus, e Deus ao falar com você, existe morte no seu coração, existe morte nos seus olhos, existe morte na sua mente. É isso que nos renova, irmãos. É isso que nos alegra. No momento que você lê a palavra de Deus, ela te transpassa a ponto de você ficar quebrantado e falar: Deus, como é possível isso? Isso é majestoso demais, irmãos. Isso é majestoso demais. Digo para vocês, pelo amor de Deus, não sejam tão frios assim ao ler a palavra de Deus. Olha o que diz esses textos. Aquele que está entronizado no esconderijo do Altíssimo. Vamos ler outros salmos aqui. Salmo 101, versículo 6. Está assim. Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não estamos comentando dos salmos, apenas lendo. Mas olha que lindo, irmãos. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. Agora vamos para o Salmo 133. Que coisa linda esse salmo. Mas talvez você nunca viu ele dessa forma. Ele tem tudo a ver com o que nós vimos agora no Salmo 91, versículo 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Salmo 133, versículo 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Por favor, meus queridos, tome essa palavra viverem. O termo viver aqui ocorre 58 vezes no livro dos Salmos. Então, se você pegar o Salmo 22, versículo 3, o Salmo 80, versículo 1, o Salmo 99, que eu citei agora há pouco, versículo 1, você vai ver essa mesma palavra, entronizado. Irmãos, eu digo para vocês aqui, a palavra viverem aqui é a mesma palavra do Salmo 99 que eu citei, versículo 1, entronizado. Quando você faz essa descoberta, meu Deus, muda de uma tal maneira o texto para você. O texto, ele amplifica, ele se amplia de tal maneira. Deixe-me citar esses salmos rapidamente para vocês. Salmo 22, versículo 3, não carece você abrir. Salmo 22, o versículo 3 diz assim: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Entronizado. A palavra hebraica aqui, para viver, é a mesma palavra aqui para entronizado. Salmo 80, e o versículo 1 diz assim: dai ouvido, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins. Irmãos, eu não sei, porque muitas vezes nós passamos rapidamente pelos textos, mas precisamos que o Espírito Santo unja a nossa mente e os nossos olhos a ler. Porque quando você pensa assim, tu que assenta acima dos querubins, então quer dizer, o trono de Deus está acima dos querubins. Quer dizer que quando nós somos entronizados da presença de Deus, nós subimos acima até mesmo dos querubins. Um lugar onde eles não podem assistir, nós assistimos, nós, eu e você. Irmãos, como é que você vê essa salvação? Como, irmãos? Posso falar uma coisa para vocês? Às vezes eu acho que muitos de nós não cremos nisso, irmãos. Às vezes eu tenho a sensação que a gente não crê nisso. Tenho essa sensação que os irmãos estão esperando para acontecer, para crer. E olha que pode ser que não aconteça para você, se você é incrédulo. Porque os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Pessoa que é incrédula nunca vai experimentar isso. Muitos irmãos preferem esperar como é que vai desenrolar a história da humanidade, se vai ter ou não vai ter a terceira guerra mundial, se o anticristo vai ou não vai vir.
Eles estão esperando acontecer alguma coisa para eles começarem a desenvolver a fé deles. Falo para vocês, essa é a sensação que eu tenho. Porque você se depara com algo tão grande como isso, irmãos. E nós não somos tomados de espanto, de alegria, de gozo. Aqui está algo tão glorioso. Vamos para o Salmo 99. Ele diz: reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se, perturbe-se a terra. Tudo pode se abalar. Mas ali no trono de Deus não há abalo algum. Por isso, irmãos, quando nós chegamos aos lugares mais altos, Deus nos convida para entrar. Quando você lê esse Salmo 133, versículo 1, olha como fica correta a tradução dele segundo o hebraico. Ó, como é bom e agradável estar entronizado e unidos os irmãos. Muda todo o texto. Ó, como é bom e agradável é estar entronizado. Porque quando você conhece o trono de Deus, você não dá lugar de divisão. Você vê o tanto que você é pequeno, quanto você precisa amar a comunhão. Porque se tem uma palavra que governa todas as ações de Deus, que é o eixo de todas as ações de Deus, é a palavra comunhão. A Trindade se move no eixo da comunhão. Por isso, irmãos, este salmo, esse versículo aqui, versículo 1 do Salmo 133, ele é extremamente profundo. Ele vai dizer isso, irmãos. Ó, quão bom e agradável é estar entronizado e unido os irmãos. Ah, irmãos, que o Senhor nos ajude, que a sua palavra realmente ganhe o nosso coração. Então, para terminar, o versículo 7, lá de 2 Coríntios, capítulo 5, vamos voltar para esse texto, e aqui nós vamos encerrar. Ele diz: porque andamos por fé, e não por vista. É a fé, irmãos, é a fé que funciona para nós, como um sentido a mais. Todos nós que funcionamos nesta esfera tempo e espaço, todos nós que estamos limitados a esta vida, temos 5 sentidos. Porém, o cristão, ele não está limitado como qualquer pessoa natural. Nós temos um sentido a mais. E esse sentido é um dom de Deus. Não é produto da nossa mente. É uma dádiva de Deus. Ninguém passou a ter fé por si mesmo. A fé é um dom de Deus. E essa fé como dom de Deus é que nos habilita a entrar, a possuir, a experimentar e a desfrutar. Por isso que a palavra fé é tão importante para você compreender toda essa dimensão espiritual que nós estamos falando da vida cristã nos lugares celestiais. A palavra fé aqui, ela explica tudo. Então nós temos que observar que nós andamos por fé. Deixe-me colocar um texto para a gente fechar tudo isso. Está aqui no capítulo 4 e o versículo 18, bem um pouquinho acima aí. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Olha o que diz: não atentando nós para as coisas que se veem. Esse é o grande problema, irmãos, que a fé religiosa nos leva a ver, e a fé espiritual nos leva a sentir, a experimentar. Você não precisa ver para sentir. Você não precisa ver. Você tem espírito, não tem? Quando você olha no espelho, você consegue enxergar seu espírito? Você consegue enxergar seu pensamento? E você diz que tem pensamento. Ou você nunca pensou? Não é o que os filósofos diziam? Penso, logo existo. A gente fala do pensamento, mas quem aqui já viu o pensamento? O pensamento existe. Você nunca viu a sua alma, ou já viu a sua alma, mas você sabe que ela está dentro de você. E ela tem 3 faculdades: mente, vontade e emoção. A ciência explica isso, a psicologia explica isso.
Nós sabemos disso, mas ninguém nunca pode dizer assim, olha, eu já vi um pensamento. Ninguém nunca viu o pensamento, mas ele existe. Porque essas são as esferas espirituais do nosso ser. Podemos dizer assim, são as esferas místicas que compõem o nosso corpo, o nosso ser, o nosso interior. Nós sabemos que o homem é uma máquina incrível que Deus criou. E Ele criou dentro de uma tricotomia. Quando Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, você sabe que Deus, Ele é tripartido, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós, nesse corpo, nós também somos tripartidos, nós somos seres tripartidos. Nós temos corpo, nós temos alma e nós temos espírito. Quer dizer, a alma e espírito são aquelas partes invisíveis que compõem o nosso ser, certo? O Deus Pai e o Deus Espírito Santo são as partes invisíveis que compõem a Trindade, mas uma parte da Trindade é visível. Qual? Gênesis capítulo 1, versículo 27. No versículo 26, façamos o homem conforme a nossa, os três, imagem e a nossa semelhança. Aí o versículo 27, criou Deus, pois o homem, a sua, aqui é singular, não é plural. Agora não é três, é um. É um. Criou, pois Deus, o homem, a sua imagem, porque somente um dessas três pessoas, o Filho, ele tem imagem. É ele que tem imagem. Jesus, ele traz a imagem da pessoa. Ele, toda a Trindade, nele reside toda a plenitude de Deus. Toda a Trindade se manifesta por meio dele. Mas nós temos o Deus Pai. Você fala, irmão, mas isso é muito alto. É. Nossa mente não chega lá ainda não. Precisamos entrar na plenitude dessa esfera celestial. E um dia nós veremos. Um dia nós saberemos. Um dia nós entraremos na plenitude. Aí se descortinará toda a grandeza daquilo que é a Trindade para nós. Aqui nós só conseguimos ir até certo ponto, e graças a Deus por isso, porque o conhecimento ensoberbece, o amor edifica. Não é o que está em 1 Coríntios 8:1? É verdade, o conhecimento ensoberbece. Então o Senhor nos mantém num conhecimento limitado, porque Ele não quer que nós sejamos tomados pela soberba. Então o que Deus quer? Se nós somos mantidos numa esfera limitada, ninguém vai conhecer tudo. Nós temos que aprender com todos os santos, conhecer com todos os santos, porque o desejo de Deus no conhecimento não é aumentar a nossa capacidade mental. O conhecimento espiritual nos leva à experiência com Deus. Se o conhecimento não nos levar à experiência com Deus, nós fracassaremos, porque cairemos no laço da soberba. Então aqui você vê algo muito grandioso. Isso é tão estupendo, irmãos, porque agora nós somos criados à imagem da Trindade. Somos seres tripartidos. A Trindade também é, o próprio termo já diz. Porque são três pessoas. Três pessoas. Três pessoas distintas. É um mistério, mas um só Deus. Nós temos o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Não é incrível isso? Sim. Mas é uma unidade de três pessoas. Ou você diz assim, eu sou três, eu sou alma, eu sou corpo, eu sou espírito. Tem dia que é uma confusão, tem dia que minha alma não quer ficar perto do meu espírito, e tem dia que minha alma e meu espírito saem fora e meu corpo fica aqui parado, morto. Não existe isso, irmãos. Porque nossa alma, nosso espírito estão unidos em um só corpo, assim como a Trindade. Tudo isso, irmãos, é um espelho daquilo que é a Trindade. Agora, isso está no plano natural. Imagina quando nós entrarmos no plano celestial. Aí você vai ver uma glória muito maior, uma glória muito mais estupenda. E é isso que Deus quer nos mostrar. Então ele diz assim, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. É isso que eu estou falando para vocês. As que não se veem. Qual é o problema da religião? Que a religião leva as pessoas a se firmar em coisas que são palpáveis. Eles exercem uma fé onde
Você não precisa se entregar, você não precisa confiar, você precisa apenas tocar. Se você adora aquela caixa de som, e você diz que aquela caixa de som é seu Deus, você vai exercer uma afeição emocional. Você vai colocar sobre aquela caixa uma dependência, uma confiança, que não tem valor algum, irmãos. Isso é religião. Mas, olha esse texto, nós precisamos atentar às coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Que texto impressionante é esse? Então, irmãos, você está vendo todo este mundo, olhe as 7 maravilhas deste mundo, olhe toda a beleza do universo, você vê tudo isso, sabe o que a Bíblia diz? Por mais que essas coisas nos impressionem, a Bíblia diz que essas coisas são temporais. As coisas maiores, as coisas mais impressionantes, as coisas mais belas, as coisas mais gloriosas, são as coisas que os nossos olhos não veem. Por isso, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Por isso Ele nos deu o Espírito Santo, para nós já desfrutarmos o antegozo desta glória que nós temos. Então, meus irmãos, isso é muito impressionante. Esse é um convite extraordinário de Deus para nós. Ainda nesse corpo, ainda nessa vida limitada, nós podemos ascender aos céus. Isso tem que ser verdade para mim e para você. Porque se não é verdade para mim e para você, então nós também temos dúvida que Jesus está sentado lá. Nós temos dúvida que Jesus ressuscitou. Se você não crê que esta realidade celestial é um desfrute que você pode ter agora, mesmo numa esfera limitada, não em plenitude, se você não crer nisso, então você também tem que dizer que, consequentemente, você não crê que Jesus Cristo ressuscitou e está à destra do Pai. Mas a Bíblia, este livro, que é a palavra de Deus, diz que Deus ressuscitou a Jesus e o fez assentar nos lugares celestiais. Efésios 1:20, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Se é verdade quanto a Jesus, é verdade quanto a mim, é verdade quanto a você. Isso é a Bíblia, irmãos. Então, nós temos, irmãos, um alívio, um alento nessa noite. Que Deus nos abençoe. Que Deus fale a todos nós. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Senhor, nós precisamos tanto misturar esta palavra com fé, para que ela seja vida dentro de nós. Porque nós mesmos, Senhor, em nós mesmos, somos tão fracos, tão pequenos, não nos achamos dignos, Senhor, não nos achamos dignos de desfrutar tudo isso, tão pequeno somos. Mas, Senhor, abre os nossos olhos, abra os nossos olhos aqui nessa noite, seja a Tua palavra para a nossa vida como um colírio sobre os nossos olhos, lava os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos atentar pela Tua palavra e caminhar por fé. Por mais que no plano natural nós vemos perseguições, lutas, tribulações, frustrações, decepções, angústias, nós possamos ter a fé de transpor tudo isso, elevar os nossos olhos para os montes e saber que lá, no mais alto trono da glória, acima de todos os querubins, há um sumo sacerdote assentado. Esse sumo sacerdote assentado, ele está ali por nós, com as suas mãos estendidas, para poder ministrar a sua graça, ministrar o seu socorro. Então, Senhor, vem, ministra o teu socorro sobre o teu povo aqui neste lugar. Ministra, Senhor, de Ti mesmo para nós nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem nos abençoar nessa noite com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.